Oi gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Provérbios. Se você não está aqui comigo acompanhando, aproveita essa oportunidade para começar a acompanhar, porque nesse mês nós estaremos lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia aqui. Então fica aí e acompanha comigo. Antes de tudo, vamos começar orando? Pai, obrigada por este dia, obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, obrigada por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma sua misericórdia que se renova a cada manhã e a causa de não sermos consumidos. Obrigada pela tua graça que nos alcançou, obrigada pela tua palavra que traz vida e liberdade para nós, que nós sejamos livres em ti, Pai. Que nós venhamos ter a mente de Cristo, os nossos olhos voltados para ti, o nosso coração entregue a ti como uma terra fértil onde a tua palavra habita. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aí o capítulo 6 de Provérbios, ele começa assim, advertências. O título dele é Advertências contra a insensatez. E ele fala: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insiste, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão, quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e instrução, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Aqui no capítulo 6, a gente vai agora aproveitar para ir marcando os versículos que saltaram, né?
E aí ele vai falando do 1 ao 5, ele fala, né? Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, caiu na armadilha das palavras, que você disse em estar prisioneiro do que falou. Meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se e insista e incomode o seu próximo. Aqui ele traz um entendimento a respeito de ser um fiador. Falando, né? Quando você é um fiador de alguém, você corre riscos. Porque se aquela pessoa ela não pagar a dívida dela, a responsabilidade passa a ser sua e você tem que pagar. Então ele fala, né? Trazendo um entendimento de tipo assim, é melhor que você não seja um fiador. Mas se você foi, você precisa honrar com a sua palavra. Ele fala, né? Se com um aperto de mãos empenhou-se com um estranho, se você fez um aperto de mãos, você selou um contrato com aquela pessoa. Então fala, se você fez isso, você precisa ser fiel com a sua palavra. Não faça, não seja um fiador, mas já que você fez, honre com os seus compromissos. Ele traz esse entendimento e nos mostra, né, que às vezes, se aquela pessoa ela não vai pagar a dívida dela, o nosso bolso pode até sofrer por conta disso, porque nós precisamos honrar aquela dívida. Quando nós escolhemos ser fiador de alguém, essa pessoa não cumpre com o que ela fez. Nós precisamos cumprir com a nossa palavra. E aí, do 6 ao 11, ele vai falando, né? Observe a formiga preguiçosa e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. E ele fala, né, o fruto da preguiça. Tipo, quando você vai ser surpreendido, né? Com a pobreza, com a necessidade, porque o fruto da preguiça é esse. Ele traz o exemplo da formiga, né? Que ela não tem chefe e ela trabalha e ajunta o seu alimento para o inverno, porque no inverno ela não vai poder trabalhar. Então ela vai ter a provisão, porque ela se esforçou arduamente para trabalhar, ela não deu lugar à preguiça. E ela não tinha ninguém lá em cima dela falando, não, vai, você tem que fazer isso, porque isso não existe em relação à formiga, né? E aí ele vem nos trazer um entendimento sobre não sermos preguiçosos, não sermos negligentes com o nosso trabalho. Não adianta eu não trabalhar, eu não deixar a preguiça tomar conta e no final esperar que eu vá ter bons recursos, que eu não vou passar necessidade, porque o fruto da preguiça é isso. E ele nos fala, né? Seja como a formiga, que não tem ninguém em cima dela, mas ela se atenta para as suas necessidades, ela não dá lugar à preguiça. E nós precisamos não dar lugar para a preguiça, nós precisamos ser sábios com os nossos recursos também. É outra coisa, né? Além de não darmos lugar à preguiça, ajuntarmos como a formiga faz, né? Se precaver, ajunta para o inverno, né? Não deixa de trabalhar, não deixa de cumprir aquilo que ela precisa fazer. Ela não é surpreendida pela sua preguiça e ela é sábia. Nós precisamos ser sábios com os nossos recursos. E aí do 12 ao 15 vai falando, né? A sua pobreza surpreende... Não, desculpa, 12 não. Do 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Ele fala, né? Aquele que é mau, ele colherá da sua maldade. E tudo nele leva à maldade. Os seus olhos são maus, o seu falar é mau, o coração dele maquina o mal. E ele vai colher dessa perversidade do seu coração, ele vai colher dessa maldade do seu coração. Nenhum de nós fica impune daquilo que plantamos. Tudo que nós plantamos, nós colheremos. E quando nós plantamos maldade, quando nós somos aqueles que têm olhos maldosos, que está sempre atento para o mal, que a nossa boca está sempre proferindo maldades, sempre com maldade em relação aos outros, e com o nosso coração maquinando mal, nós colheremos daquilo que nós estamos plantando na vida das outras pessoas. E plantando na nossa, porque nós estamos plantando na nossa vida. E aí a partir do 16 ao 19 fala, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia.
7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nesse momento aqui nós entramos naquele questionamento. Aquilo que o Senhor detesta está presente em nossa vida? Nós temos tido olhos altivos e língua mentirosa. Nós estamos tendo mão que derrama sangue. Talvez você pode pensar, não tem mão que derrama sangue, porque isso é algo extremamente grave. Mas às vezes nós lidamos com olhos altivos, língua mentirosa, coração que traça planos perversos. Nós lemos lá no capítulo 4 falando, né, sobre guardar o nosso coração, guardar o nosso pensamento. Como tem sido o nosso coração, como está o nosso coração. Como nós temos tido pés que se apressam para fazer o mal. Nós temos espalhado mentiras e provocado discórdia entre irmãos. São coisas que o Senhor detesta e que nós precisamos nos atentar em nossa vida para ver se essas coisas não habitam em nossa vida. E aí aqui a partir do versículo 20, ele vai trazer mais uma vez advertências contra o adultério. E ele vai falar, né, meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-os sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Mais uma vez, né, a sabedoria ela se apresenta como um escudo, como uma proteção. A palavra de Deus, a instrução, ela é a luz que nos guia para longe do caminho das trevas. É o que fala aqui, ó, no 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Nos traz, né, entendimento que são luz. E aí do 23 ao 26 nós vemos, né, que mais uma vez traz aquele entendimento que o que a sabedoria, o que a instrução, o que a prudência vai nos trazer. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas, né? Ele fala, o pecado se inicia na cobiça. Ele fala, não cobice em seu coração a sua beleza. Muitas vezes nós pensamos que o pecado, ele está lá, ele é concebido lá quando a gente já está no pecado em si, quando já pecamos em si. Quando na verdade o pecado, ele começa no nosso coração. A cobiça, quando nós desejamos aquilo que não é nosso, quando nós queremos aquilo que não nos pertence, quando nós temos aqui, ele está trazendo a ênfase do adultério, né? E nos mostrando, né? Quando você olha para uma mulher e a deseja, e aquela mulher não pertence a você. Você tem uma mulher e você olha cobiçosamente para outra mulher. Ou até mesmo não tenha, mas aquela mulher pertence a outra pessoa, ela é casada com outra pessoa e você cobiça. E ele fala, né? Não cobice em seu coração a sua beleza, para nos atentarmos para isso, porque antes de tudo, antes do pecado ser concebido, ele já foi concebido em nosso coração, ele já partiu do nosso coração, dos nossos olhos altivos, que não se desviaram da aparência do mal, que não fugiram da aparência do mal. Aí ele vai falar do 27 ao 29. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Ele nos fala, né, que o adultério ele é uma tragédia e ninguém que comete adultério fica impune. Você não tem como não sofrer as consequências do seu pecado. Todos os nossos pecados têm consequências e esse é um dos pecados também que tem grande consequência. E ele traz esse exemplo, né? Alguém pode colocar fogo no peito e não queimar a roupa? Impossível. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Não tem como. Não tem como você botar fogo no corpo, no peito, e a sua roupa não
queimar. Não tem como você caminhar em brasas e seus pés não queimarem. E assim é com o adultério. Não há como você adulterar e você não sofrer as consequências desse pecado. E você não viver a tragédia que é esse pecado na vida de uma pessoa, na vida de um casamento, na vida de um casal, que é este pecado. Então ele fala, não tem como você sair ileso disso. Não há como você não sofrer essas consequências. E aí, ele do 30 ao 35, que encerra esse capítulo, né, ele fala: o ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isto lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Fala, né, como o adultério para o Senhor, ele se caracteriza como tão grave, porque ele traz o exemplo daquele que rouba por conta da fome. E aquele que rouba por conta da fome, se for pego, ele tem a oportunidade de ressarcir aquilo que foi roubado, e ele precisa ressarcir 7 vezes mais. Mas o adultério não existe algo que você possa fazer que possa ressarcir. Por isso que o roubo ele se torna algo mais aceitável, o roubo por fome se torna algo mais aceitável para o Senhor do que o adultério, porque o roubo você tem como ressarcir, o adultério você não tem como fazer isso. Ele não tem como deixar de fazer o que ele fez, não tem como mudar a situação, recompensar o que ele fez. Aí ele fala, né, presentes não aceitaram nenhuma compensação, melhores presentes não o acalmarão. Porque a compensação, os presentes, eles não mudarão o que foi feito, pela gravidade que é o adultério, gente. Ele destrói vidas. Então, Salomão vem trazendo esse entendimento desde lá do capítulo 5, ele vem trazendo as instruções para nos atentarmos com os nossos olhos, para nos atentarmos com aquilo, para não cobiçarmos, para fugirmos da aparência do mal, porque ele fala a gravidade que é o pecado e a gravidade que é o pecado do adultério. Como eu falei antes, né, nos atentarmos que mais do que uma aliança entre homens, é uma aliança feita para com Deus. E nós precisamos vigiar e fugir das aparências do mal, porque traz uma tragédia, traz uma destruição, e não há como se manter impune. Famílias são destruídas, vidas são destruídas por conta disso. Nós precisamos nos apegar à instrução do Senhor em relação a isso. E é isso, gente, esse que eu queria deixar esse vídeo hoje para vocês, que possa servir de ensinamento para nós. Não esquece de se inscrever no canal, deixar a sua curtida, compartilhar e deixa um comentário aqui também, que eu gosto de saber o que vocês estão falando a respeito. Um beijo e até o próximo.